Olá, galerinha, tudo bem? Aula 6, Sistemas de Fusos Horários. Então, olha só, está no capítulo 2, entre as páginas 38 a 40. Página 41 tem alguns exercícios, depois eu vou fazer alguns aqui com vocês, tá? E alguns também no livro de atividades, no capítulo 2. E teve também uma listinha de exercícios que eu mandei para vocês de fuso horário. Depois eu vou estar mandando o gabarito para vocês. Tá legal? Passo a passo lá, como que se faz. Bom, o sistema de fuso horário, gente, ele também está ligado a um dos movimentos realizados pela Terra, que é o movimento de rotação. Lembrando que o movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo, o eixo imaginário da Terra, que vai de oeste para leste, certo? Lembrando que também existe um outro movimento, eu falei com vocês, quando a gente falou lá de sistemas de orientação, que é o movimento aparente do Sol. Aparentemente, o Sol ele nasce e se movimenta de leste para oeste, certo? Lembrando que aqui na Terra, quando a gente não percebe o movimento de rotação, certo? Então, aparentemente, quem se move é o Sol, mas não é o Sol, é a Terra. Então, os locais na Terra que serão primeiramente iluminados serão as áreas do leste. E horas depois, devido ao movimento de rotação, os territórios mais a oeste, certo? Estarão mudando de posição e sendo iluminados. Então, por exemplo, se aqui está o Sol, radiação solar, esse lado da Terra recebe luz, está sendo iluminado, enquanto o lado oposto, ó, aqui é dia, né, e iluminação. E aqui desse lado, noite, penumbra, o lado oposto da Terra, que não recebe a luz. Então, horas depois, essa área, que era noite, vai mudar a posição, a partir do movimento de rotação da Terra, de oeste para leste, vai estar iluminado, enquanto esse aqui depois vai estar o quê? Período noturno, penumbra, tá certo? Daí, se você pegar lá no livro de apoio, material de apoio, desculpa, no livro, tem esse mapinha que mostra a Terra, visualização, né? Visualizando todos os continentes, tá certo? Num planisfério, tá certo? Lembrando que a Terra é redonda, tá ok? Os mapas, as projeções cartográficas são feitas dessa forma para poder facilitar, tá, a nossa visualização, tá, a orientação do planeta. Então você está vendo que a Terra, ela foi, ó, dividida em faixas horárias, que é o sistema de fuso horário, tá ok? São 12 faixas para o oeste e 12 faixas para leste. Aí você observa o seguinte, que aqui embaixo existe, ó, 0, que é a hora, que é o horário, né? A contagem da hora inicial, que fica no meridiano de Greenwich, tá ok? Para leste, você tem 12 horas, 12 faixas, cada faixa correspondendo a 1 hora. Então, a partir de Greenwich, 1 hora a mais a cada 15 graus. 15 graus, vamos ver como que calcula isso. E também 12 faixas, cada faixa com 1 hora, tá ok? 1 hora a menos em relação a Greenwich. Vamos ver como calcula isso. Olha só, galera. A Terra tem uma circunferência de 360 graus. Então, ó, 360 graus a circunferência da Terra. A Terra ela gasta, para dar uma volta completa ao redor do seu próprio eixo, não são exatamente 24 horas, mas arredondou-se para 24 para não ter hora quebrada.
Então, ó, pegou o movimento de rotação, que dura lá 24 horas. Quando você pega e divide 360 por 24, isso vai dar 15. Então, ó, 1 vezes 24, 24. 24 menos 36. Isso aqui vai dar, ó, 12. Abaixo zero, 120. O número multiplicado por 24 para dar 120 exato são 5. Então, 120 menos 120. Então, aqui vai dar 0. Beleza? Então, 15. Esses 15 graus vão corresponder a 1 hora. Então, galera, deixa eu apagar aqui. Vou apagar isso aqui. Então, ó, aqueles 15 graus, isso aqui corresponde a 1 hora. 1 hora, pegando como referência o meridiano de Greenwich. Greenwich vai ser 0, hora oficial da Terra. Tá legal? Então, ó, se eu tenho aqui o meridiano 0 grau, que é o meridiano de Greenwich. A Terra, galera, ó, nesse sentido, leste, nesse sentido, oeste. Correto? O sistema de fuso horário você vai ter que saber o seguinte, quando calcular. Você tem que saber em que área da Terra está uma pessoa, está um lugar, está no lado oeste ou lado leste. Em que direção ele vai seguir, o seu destino. Então, a partir disso, você vai ter o quê? Uma diferença horária de um lugar para outro. Tá certo? Então, mas como assim, professor? Olha só. Eu tenho aqui, ó, padronizou-se a contagem da hora inicial da Terra, o meridiano de Greenwich. Poderia ser colocado o meridiano 0 grau em qualquer outro lugar da Terra. Okay? Mas por fatores históricos, político-econômicos, ficou o meridiano de Greenwich, Greenwich que é um bairro em Londres, na Inglaterra, onde tem um observatório astronômico lá. Tá? Em frente à construção tem lá uma linha traçada, blocos de pedra em fininha, indicando que ali começa o meridiano de Greenwich, que é também a contagem das longitudes. Lembra quando a gente falou isso de coordenadas geográficas? Então, ó, 15 graus 1 hora. Só que é o seguinte, galera. Lembra que eu falei no início? Territórios a leste têm horas a mais em relação aos territórios a oeste. Devido ao que? O movimento de rotação de oeste para leste. Tá ok? Então, territórios a leste, onde o Sol nasce, são primeiramente iluminados. Então, por exemplo, quando são 6 horas da manhã no Japão, são 6 horas da tarde aqui no Brasil, por exemplo. Ok? E quando são 6 da manhã aqui no Brasil, são 6 horas da tarde no Japão. Mas vamos saber como calcula isso. Então, 1 hora. Gente, se a Terra gasta 24 horas para dar uma volta completa ao redor do próprio eixo, quando você pega esse mapinha, repetindo, você vai ter 12 faixas para leste, 12 faixas para oeste, totalizando 24 horas. Então, você vai ter, ó, uma faixa para leste de Greenwich até 15. Isso aqui, ó, lá embaixo tem mais uma hora a mais em relação a Greenwich. Quando eu passo de 15, entrei aqui, ó, a partir de 15 até 30 leste, todos os locais dentro dessa faixa aqui terão 2 horas a mais em relação a Greenwich. Beleza?
A mesma coisa para o oeste. Para o oeste, ó, deu aqui a faixa de 15. Aqui a faixa de 30. Então significa que essa faixa de 15 vai ter esse ponto aqui, ó, corresponde a menos 1 hora em relação a Greenwich. A faixa de 30 a menos 2 horas. Tá legal? Isso até dá o quê? 180. Passando 30, 45, 60 até chegar 180. 180 vai corresponder aqui a mais 12. Ou seja, mais 12 horas em relação a Greenwich. E 180, né, que vai ser menos 12. Tá legal? Então, galera, um exemplo. Se eu tenho aqui uma cidade, você esteja aqui em 30 graus oeste de Greenwich. Aqui em Greenwich, que é o horário oficial da Terra, supondo que eu tenho aqui marcando 17 horas, 5 horas da tarde, lá em Greenwich. Quando são 17 horas em Greenwich, que horas que deverá estar marcando o relógio, a hora no relógio dos cidadãos aqui na faixa de 30, desculpa. Lembrando, ó, você está a oeste. Cada faixa de 15 a oeste diminui 1 hora. Então, se aqui em Greenwich você estivesse marcando 17 horas, você está a 2 faixas a oeste de Greenwich. Lembrando que de 15 em 15 graus. Então, ó, se está aqui em Greenwich, que horas vai estar marcando aqui em 30? Vai estar marcando 15 horas. Ó. Aqui 17, 16, 15. Porque são 2 horas a menos de Greenwich. Cada faixa 15 para oeste, menos 1 hora. Cada faixa de 15 para leste, 2 horas. Então, ó, se aqui em Greenwich são 17, aqui em 15, leste seria 18, e aqui em 30 seria 19 horas. Tá certo? Nunca pode esquecer disso, gente. A cada 15 graus para leste, 1 hora a mais em relação à hora oficial da Terra. Sempre assim. A cada 15 graus para oeste, menos 1 hora em relação a Greenwich. Tá joia? Agora, aqui no 180, os 180 graus, são dois 180? Não, é uma linha que vai indicar o meridiano de 180 graus, que é a linha internacional da mudança da data. Ali que vai mudar a data na Terra. Fica lá, passa lá pelo Oceano Pacífico. Mas tem essa linha, ela não tá, o meridiano não está totalmente correto, né? É o que a gente chama de fuso horário prático. Isso acontece também dentro do Brasil. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o mapa. Então, ó, nós temos aqui, ó, o extremo leste da Terra e aqui o extremo oeste, do outro lado. Então aqui, ó, ainda é o hemisfério leste e o outro lado aqui é o hemisfério oeste. O que acontece com essa mudança de data, essa linha, ao atravessar? Por exemplo, ó, esse continente aqui é a Oceania. O maior país da Oceania é a Austrália. Por exemplo, ó, 31 de dezembro, próximo lá, a virada do ano, o Réveillon. A população
nas ilhas, aqui da Oceania, né, no extremo leste da Terra, eles comemoram o Réveillon primeiro que a gente aqui no Brasil. Tá? Porque eles têm horas a mais. A hora deles está adiantada em relação a gente, tá? Aqui no Brasil, que está no hemisfério ocidental, no oeste da Terra. Tá legal? Daí o seguinte, ó, quando são aqui 31/12, no outro lado, que é o hemisfério oeste, são 30/12. Então significa, quando você sai aqui do extremo leste da Terra, no hemisfério leste, cruza a linha da data, entra no hemisfério oeste, você está voltando um dia. Ah, é uma máquina do tempo? Não. Isso é uma padronização, né, do sistema de fuso horário. Tá? O oeste da Terra tem horas a menos em relação ao leste da Terra. Consequentemente, isso vai também estar o quê? Determinando a questão dos dias. A mudança do dia, do calendário, é mais rápida, né? Devido à questão das horas, no extremo leste da Terra, no hemisfério leste. Então, pessoal, quando aqui já são 1º de janeiro, eu, ao atravessar a linha da data, entrar no hemisfério oeste, vai ser 31/12? Correto. E o contrário, quando aqui no hemisfério oeste são, por exemplo, 13 de março, quando você atravessa para o lado leste, vai ser 14 de março. Tá? Então, do extremo leste, ao atravessar para o oeste, você vai ganhar mais um dia. Tá? Enquanto no hemisfério oeste, ao atravessar para o leste, você vai perder um dia. Você vai adiantar um dia no calendário. Tá legal? Então, beleza. Qualquer dúvida, mensagens no positivo on. Tá certo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos lá na página 40, desculpa. Nós temos aqui uma sequência de mapas de fuso horários do Brasil. Certo? Esse primeiro mapa aqui, ó, é o fuso horário brasileiro civil de 1913, que foi até 2008. Tá? Em 2008 houve uma mudança. A mudança foi a seguinte, galera. O estado do Pará, ele tinha, ó, metade do seu território no fuso horário oficial do Brasil, que está a menos 3 horas de Greenwich. E a outra metade do Pará tinha uma hora a menos em relação a outra parte do estado. Então, o governo brasileiro decidiu, né, colocar todo o estado do Pará na mesma hora oficial do Brasil. Porque é hora oficial? Horário oficial de Brasília, que é a capital federal. Então, o Espírito Santo, por exemplo, está no horário oficial de Brasília. Rio de Janeiro, São Paulo, todo o Sudeste. Todo o Nordeste, todo o Sul do Brasil. Tá? No Centro-Oeste, Brasília, né, que é o Distrito Federal, que está no meio do estado de Goiás. Quando houve a desapropriação para criar o Distrito Federal, quando saiu do Rio de Janeiro. Tá legal? Então, ó, nós temos no Brasil, assim, e houve também, de 2008, tiraram o Acre, em uma pequena área aqui do Amazonas, que tem, né, que tinha lá em 2008, menos 5 horas em relação a Greenwich, e tinha menos 2 horas em relação a Brasília. Aí, em 2008, tá vendo? Ó, o estado do Pará todinho na hora oficial de Brasília, e o Acre e uma pequenazinha parte do Amazonas, os municípios ali vizinhos ao Acre, que estavam menos 5 horas de Greenwich, passam a ter menos 4 horas de Greenwich, e apenas menos 1 hora em relação a Brasília. Mas aí houve uma mudança, novamente, lá em 2013, para que a população do Acre, reivindicando novamente, né, a volta do antigo horário, que era adotado no Estado por décadas. Então, ó, voltou o Acre, em 2013, a ter menos 5 horas de Greenwich e menos 2 horas
do horário oficial brasileiro. Correto? Então, ó, nós temos no Brasil 4 faixas horárias. As ilhas oceânicas, Fernando de Noronha, Ilhas da Trindade e Martim Vaz, que pertencem ao Espírito Santo, né, mas são ocupadas, mantidas lá pela Marinha, questão de defesa do território, experimentos científicos e tudo mais. Então, ó, as ilhas oceânicas vão estar no primeiro fuso brasileiro, que está a menos 2 horas de Greenwich. Está dentro da faixa de até 30 graus oeste. No território, já no continente, estou observando aqui, ó, todo o Nordeste. Mas aí o Nordeste existe aqui, ó, uma alteração dessa linha imaginária. Se fosse respeitado o fuso horário, a linha que vai de um polo ao outro, nessa divisão, é o que a gente chama de fuso horário teórico. Mas aí é adotado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o fuso horário prático. Por quê? Porque se fosse respeitado o fuso horário teórico, nós teríamos no Nordeste brasileiro, principalmente as suas capitais, em relação às outras cidades, outros municípios do seu estado, teríamos horas diferentes dentro do mesmo estado. Então, para não dar nenhuma confusão na questão administrativa das instituições bancárias, do próprio governo, né, as escolas, então todo estado, né, toda a parte dos estados do Nordeste que teriam horas a mais em relação aos territórios do Oeste, vão ter todos a mesma hora. E assim, os estados aqui, ó, do Centro-Oeste do Brasil e do Norte, que tem uma grande influência na questão econômica do Brasil. Não que os outros estados aqui não tenham importância, tem, claro que tem, ok? Mas o governo brasileiro preferiu, através de lei, legislação, manter esses estados aqui em amarelo com a mesma hora de Brasília. Aí você tem no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Os estados do Norte, Rondônia, o Amazonas, parte dele, e Roraima, com menos 4 horas de Greenwich e menos 1 hora dessa faixa aqui, que é o horário brasileiro oficial, horário de Brasília. E o Acre, e uma pequenazinha parte do Amazonas, é menos 5 horas de Greenwich e menos 2 horas de Brasília. Tá legal? Então, vamos fazer um exercíciozinho lá na página 41. Tá ok? Aí ele fala, ó, um cientista, exercício 1 da página 41. Vamos apagar aqui. Olha como funciona, hein, galera? Ó, um cientista, letra A, que mora em Brasília e estuda desmatamento na região amazônica do país, precisa viajar de sua cidade à capital do Acre, Rio Branco, para fazer trabalhos de campo. Ele tem que estar presente, investigando, monitorando, coletando dados. Beleza? Levando em consideração que seu voo sai às 22 horas de Brasília. Galera, ó, Brasília está na faixa horária que corresponde a 45 graus a oeste de Greenwich. Tá? Por exemplo, se Brasília está a 45 graus a oeste de Greenwich, Greenwich está aqui mais a leste. Então, se Greenwich, a cada faixa de 15 para oeste, se fosse perguntado, por exemplo, Brasília tem quantas horas a menos de Londres? Pelo sistema de fuso horário, isso aqui corresponde a menos 3 horas. Certo? Uma coisa só para a gente relembrar isso aí, revisar. Ele sai de Brasília para o Acre. O Acre, gente, está mais a oeste ou a leste de Brasília. O Acre está mais, ó, a oeste. Então, o Acre, o estado do Acre, capital Rio Branco, está mais na direção
oeste, que corresponde à faixa de 75 graus oeste. Isso aqui de Greenwich está a menos 5 horas. Agora, se Brasília está aqui, ó, na faixa de 45 graus, o Acre 75, quando eu saio de 45 e vou para a faixa de 75, eu vou passar pela faixa de 60 graus oeste. Eu passando pela faixa de 60 graus oeste, eu vou contar, ó, primeiro, ó, sai daqui, ó, uma faixa, duas. Então o Acre está a menos 2 horas de Brasília. Então, olha só, galera. Qual foi a hora que ele saiu de Brasília? Ele saiu de Brasília, ó, saída, 22 horas. 10 horas da noite ele saiu de Brasília. Um voo para o Acre. Galera, se em Brasília, horário oficial brasileiro, que também era a mesma hora no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, nos Estados do Nordeste, 22 horas, quando o relógio em Brasília marca 22 horas, no Acre, sabe que horas são? 2 horas a menos. Então, se são 2 horas a menos, quando aqui são 22 horas, no Acre são 20 horas, 8 horas da noite. Certo? Olha lá, ó. E tem 3 horas de duração. Então ele fala que o tempo de voo são de 3 horas. Tá? Que horas o cientista deve desembarcar no local da sua chegada? Galera, olha só. Hein? Se ele saiu às 22 horas de Brasília, em direção ao Acre, com 3 horas de viagem, você vai pegar a hora da saída, tá? Hora da saída, ó, 22 horas. Qual foi o tempo de viagem? 3. Então você vai somar mais 3 horas. Então, mais 3 horas. Isso vai dar quanto? Vai dar 25. Então 25 são 1 hora da manhã. Não é verdade? Então 0, 0, 5, 25. Já passou 1 hora da meia-noite. Então isso aqui, ó, 25, corresponde 1 hora da manhã do outro dia. Essa é a resposta correta? Não. Não é porque você vai ter que tirar menos 2 horas no fuso horário local. Porque o Acre tem 2 horas a menos em relação a Brasília. Então você vai ter que encontrar, saber a hora que você chegou e qual é a hora local lá do Acre. Então, ó, menos 2 horas. E só menos 2 horas, vai ser que horas? 25 menos 2, 23. Então vão ser 23 horas o horário oficial local do Acre em relação a Brasília, que são 2 horas a menos. Então, resposta, 23 horas. Horário do Acre. Mas lembra quando eu falei, fiz a seguinte observação, que em Brasília, 22 horas, quando em Brasília são 22 horas, no Acre, que são 2 horas a menos, o horário do Acre são 20. Já tirei o fuso horário. O que nós poderíamos fazer? Bom, se ele gastou 3 horas de viagem para chegar no Acre, você poderia muito bem fazer o quê? Pegar as 20 horas, que era o horário do Acre, mais 3 da viagem, que daria como resposta o quê? 23 horas, a hora que o cientista chegou no Acre, onde ele desembarcou lá no aeroporto. Correto? Então, ó,
Inclusive mandei o gabarito para vocês desse exercício. Tá legal? Vamos fazer a letra B do 1. Vamos apagar aqui. Na letra B desse exercício 1, da página 41, ele fala, ó, um jovem universitário estuda no Mato Grosso e precisa falar com sua família que vive no Tocantins. Sabendo que seus pais estarão em casa a partir das 20 horas, em qual horário ele deve fazer a ligação? Galera, em que horas deve fazer a ligação da onde? Ó, um jovem estuda no Mato Grosso e precisa falar com sua família, que vive no Tocantins. Bom, primeiro você tem que fazer o quê? Identificar em que horário é o Mato Grosso. Qual faixa horária? O Mato Grosso está, ó, Mato Grosso. Se você pegar o mapinha do Brasil, olha o Mato Grosso. Está na faixa, ó, do terceiro fuso brasileiro. Isso aqui, ó, é a faixa de 60 graus oeste. Então, 60 graus oeste, que é menos 4 horas de Greenwich. Tocantins, praticamente o estado vizinho, só que está na faixa o quê? Horário do horário oficial brasileiro, horário de Brasília. Então, Tocantins está na faixa de 45 graus oeste. Aí ele pergunta, que horas, né, que esse jovem universitário tem que pegar o telefone lá no Mato Grosso para encontrar os pais a partir das 20 horas em casa. Certo? Então ele já está afirmando, galera, o seguinte, ó, que os pais moram em Tocantins. E eles vão estar em casa a partir das 20 horas. Ó, 45 graus oeste, 60 oeste. Quem tem hora adiantada em relação a quem? O pessoal que mora em Tocantins está numa hora a mais em relação ao Mato Grosso. Então, que horas que esse jovem vai pegar no telefone e vai ligar para a família? Vai pegar o telefone a partir das 19 horas. Então, a partir das 19 horas, no Mato Grosso, esse jovem vai poder encontrar os pais que estão em casa a partir das 20 horas. Beleza? Dúvidas? Mensagens no positivo 1. Um abraço, tudo de bom.